Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, sempre às suas ordens. Muito obrigado a todos aqueles, a família da fé. Muito obrigado por esse encontro que nós estamos tendo, um encontro espiritual. Mas antes disto, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, meu querido, você não é 007, então se inscreva hoje mesmo, principalmente se esse canal aqui tem te feito você pensar, tem te virado de cabeça, ponta cabeça, tem feito você, não é possível que isso aí que eles estão falando, não, deixa eu lá ver na Bíblia e vai buscar e vai estudar, meu irmão, isso é bom, não ignora não, que tem gente que fica só na superficialidade, já viu? Tem comentário que fala assim, isso está tudo fora da Bíblia, mas ele não vai lá conferir. Ele ouve falar alguma coisa e ele já fica assustado. Opa, não quero nem ouvir isso. Mas se você aí tem essa ousadia de buscar nos textos bíblicos aquilo que estamos falando, então se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, comentem à vontade. Se você desejar que o YouTube te avise, toca aí essa ampulhetazinha que é para avisar, o sininho, né? O sininho aí para que o YouTube te avise e compartilhe nas redes sociais que vocês pertencem. Bom, queridos, então, sem mais delongas, né? Como nós íamos falando no começo da nossa conversa, tem gente que diz que aquilo que estamos mostrando hoje, estamos falando, estamos ensinando, estamos pregando, é algo muito novo para invalidar toda uma tradição que está na Terra há 2000 anos, como é o caso do cristianismo tradicional, em que nós chamamos de sistema religioso. Irmãos, é inegável que estamos falando de uma tradição muito antiga, é um fato. E que está na Terra desde os tempos dos apóstolos. Não podemos negar também. E que a ideia principal nunca foi dizer, atenção no que eu vou falar, que tudo o que foi feito pelo cristianismo tradicional foram ensinos errados. Não, a gente não diz isso. Mas são ensinos que precisam urgentemente de reformas. Sim ou não? E nós entendemos que durante esse tempo de 2000 anos foram realizadas mudanças significativas no cristianismo. Por isso que você vê, às vezes, certas palavrinhas que saem da Bíblia de um jeito e chegam aos dias de hoje mudada. Então nós entendemos que existem mudanças significativas no cristianismo e que precisam, mais uma vez, de uma revisão, como foi o caso da última reforma, a reforma protestante, na Idade Média. Então, ao olharmos para esses lugares e o que se pratica lá, eles estão o quê? Cada dia mais distante dos ensinos das Escrituras. Irmãos, e isso é notório. E por que somente hoje, André, devemos fazer uma reforma? Por que somente hoje? Porque nós vivemos dias, irmãos, de descobertas. Nós hoje vivemos dias em que o conhecimento chega a nós de uma forma muito grande e de várias linhas de pensamento. Então há descobertas na ciência da arqueologia, a própria história, ela evolui. Apesar de contar uma história antiga, a história evolui. Então essas coisas que estão acontecendo, os achados, precisam ser observados. Para quê? Para ser reajustado com as Escrituras. E olha, irmãos, não podemos passar um pano nisto, não podemos. Antigamente, por que nós devemos pensar em reformas hoje? Reforma do sistema religioso. Por quê? Porque antes, irmãos, não havia condições. Antes estava tudo muito vedado a quatro paredes das reuniões de concílios realizados de tempos em tempos por essa igreja. Hoje se tornou quase um assunto de interesse público. Antes não, ficava somente ali. Desculpa, tá, irmão? Antes não havia condições. Não havia uma teologia paralela ao cristianismo tradicional. Hoje temos condições.
qualquer um hoje tem acesso ao quê? Ao ensino. E mesmo, irmãos, que não houvesse ainda argumentos teológicos para que um grupo de forma individual tivesse sua teologia fora do sistema, mas nós entendemos que ao longo de 2000 anos de história de igreja, do sistema religioso, sempre houve grupos que se reuniam fora do sistema, em todos os tempos teve. E hoje tem muito mais. Irmãos, eu também não quero aqui dizer, atenção no que eu vou falar, eu não quero aqui dizer que estas reuniões, que estes concílios, que estes conclaves, havia uma má intenção das pessoas em deturpar as escrituras. Eu não estou dizendo isto, mas, irmãos, é notório que a cada concílio que era realizado, vai se mudando muitas coisas, principalmente as escrituras. Elas vão se tornando cada vez mais um segundo plano. E aí, a tradição prevalece. Hoje, a tradição cristã está acima das escrituras. E o que nós estamos fazendo hoje em nossos ensinos, irmãos? Dando voz às escrituras, colocando as escrituras em primeiro lugar e não a tradição. Por isso que você saiu da tradição, porque você enxergou isto. Por isto que a ideia das nossas mensagens é fazer você pensar, é fazer você buscar. Por isso, irmãos, que às vezes, eu entendo até, passa um ar de superioridade de entendimento. Às vezes passa, né? Os irmãos estão achando aí que chegaram hoje, já cheio de marra, né? Alguns dizem assim, né? Estão se colocando na janela. Não, abençoado, não é o nosso objetivo. O que estamos querendo dizer é que há uma necessidade urgente de reformas doutrinais no cristianismo. Como nós sabemos que a agenda do sistema religioso, aquilo que ele está linkado hoje, é com a instituição e não com a Bíblia. E vamos vendo cada dia mais distante, né? Vamos vendo uma reforma ser necessária neste tempo. Então nós resolvemos tratar deste assunto fazendo o quê? Abrindo canais, expondo o quê? Estas verdades, para que o povo tome conhecimento disto. Por isso que você vê hoje vários canais que estão aí se ressignificando, dando atenção àquilo que nós estamos falando. Irmãos, e nós não estamos desprezando tudo o que foi feito no sistema religioso. Pelo contrário, nós entendemos que não chegaríamos aqui, atenção no que eu vou falar, se não fosse tudo isso que ocorreu em 2000 anos de estudo do sistema religioso. Porém, irmãos, como em qualquer campo de estudo, em qualquer campo em que se fala de conhecimento, como é construído esse conhecimento? Sobre os avanços que outros fizeram anteriormente. É como uma construção. Então, lá em 300 e pouco, alguém colocou um fundamento. Aí, em 500 e poucos depois de Cristo, outro botou um fundamento. Em 700, no primeiro século acabado, entrando no segundo milênio. Assim foi sendo construídas essas doutrinas. E nós não estamos aqui, irmãos, para menosprezar isto. E, irmãos, o que se faz necessário no campo da ciência e do conhecimento, dos estudos? É necessário sempre o quê? Uma revisão. E a teologia cristã não é exceção. Qualquer campo de estudos, pressupostos e fundamentos preliminares sobre as quais está trabalhando são frequentemente revistos, irmãos. E a nossa proposta é esta, está revisando, está ressignificando a teologia tradicional, porque hoje temos elementos suficientes para provar que as doutrinas básicas do cristianismo foram muito mexidas, foram muito adulteradas. E como eu disse e reafirmo, que qualquer campo de estudos, a atualização constante é necessária, porém mantendo o quê? As bases, ou seja, a essência. Foi assim, irmãos, que pensou João Calvino. Vocês conhecem João Calvino, que foi um padre que se rebelou contra a Igreja Católica. Ele foi um dos principais pais percursores da reforma protestante da Idade Média. Eles pregaram que essa reforma, como nós estamos pregando hoje, era necessária. Irmãos, veja o que ele falou
sobre os concílios e reuniões que já havia acontecido naquela época, na Idade Média. Olha o que ele falou. Separei aqui um trechinho do livro dele. Eu vou colocar aqui para a gente ler. Tá ali, ó. Diz o texto: no entanto, mesmo os mais puros concílios antigos não estão isentos de falhas. Ou porque os frequentadores, embora instruídos e prudentes, constrangidos pelos negócios que tinham em mãos, não consideravam muitas outras coisas. Ou porque, ocupados com assuntos de maior importância, não se preocupavam com outros que não tinham tanto. Ou simplesmente porque, como homens, estavam sujeitos ao erro. Ou por se deixarem levar, por vezes, pelo seu afeto excessivo. O que João Calvino está notando aí? O que você consegue identificar nessa lei? Ele estava reclamando, porque já estava acontecendo um desvio doutrinal. A Igreja Católica Universal estava se desviando das Escrituras. E ele anota aí que os homens poderiam estar ocupados com outras coisas e deixando outras de falarem, de resolverem nessas reuniões. Vocês estão entendendo, abençoado? Então é importante entender que esses documentos refletem tremendos avanços na compreensão de Deus, mas nunca podem substituir a autoridade final das Escrituras. Ou seja, as Escrituras têm um papel principal e as instituições um papel secundário. Veja mais uma nota aí de Calvino que eu separei para a gente ler, para que vocês entendam que isso é antigo, irmão. Isso é muito antigo, essa discussão é antiga. Olha o que ele diz. Então, você vai me dizer, o conselho não tem autoridade para definir? Sim. E minha intenção aqui não é condenar todos os concílios, nem apagar com um golpe de caneta todos os seus decretos. O que digo é que gostaria que sempre que se alegasse algum decreto de um concílio, antes de tudo, ser diligentemente considerado quando o concílio foi celebrado, porque foi realizado e que pessoas compareceram. Além disso, que o que é tratado no concílio seja examinado à luz das Escrituras. Ou seja, os concílios não podem ser mais do que as Escrituras, para que a determinação do concílio tenha autoridade, mas que esta autoridade não impediu o exame que dissemos. Então está claro. Então o que João Calvino está defendendo? O quê? As Escrituras, somente as Escrituras. Então os tais documentos são importantes, porém devem sempre ser analisados e reanalisados com cuidado, porque foram feitos por homens sujeitos aos erros. Por isso que a autoridade máxima, irmão, é as Escrituras. Irmãos, agora vamos colocar o nosso posicionamento em relação às Escrituras, ou seja, como nós pensamos, tá? Essa verdade que nós falamos. Então nós entendemos que as Escrituras têm que ter o primeiro lugar, sim ou não? Como foi dito, né? Os concílios e confissões tiveram um contexto histórico que os moldou. Inclusive, lá em Coríntios, quando é uma passagem... Eu nem botei a referência aí, tá, abençoados? É uma passagem que todos vocês conhecem, falando sobre vários tipos de comportamentos, né? Aí fala dos beberrões, fala dos saqueadores, fala dos efeminados. Inclusive, eu já trouxe esse entendimento. Aquela palavrinha efeminados foi colocado posteriormente, não estava no original. Porque em algum concílio, alguém chegou a um ponto que temos que colocar os costumes novos. Se formos mexer nas Escrituras desta maneira, vamos estar impedindo o que ela quer dizer em relação às obras da carne. Simplesmente isto. Então, nos primeiros séculos da Igreja, as grandes controvérsias centravam-se fundamentalmente na cristologia. Foi nesta época em que se fundamentou as principais doutrinas do cristianismo de grande relevância. Porém, em muitas questões, esses ensinos obedeciam mais à tradição do que às Escrituras. E o período da Reforma Protestante foi um período em que começaram a rever estes documentos e começaram a reformular, chegando à conclusão que a autoridade das Escrituras é maior do que a autoridade da instituição. Agora, irmãos, preste atenção. Quanto às questões escatológicas, atenção,
Só no século XVI é que lhe foi dada alguma atenção. Tá? Somente no século XVI. E sobre esta questão, Luiz Berkoff, teólogo, escreveu em seu livro A História das Doutrinas Cristãs. Vamos ler o que ele escreveu. Então, vamos colocar, vamos pegar contexto, só para mostrar que tudo isso que nós estamos falando, irmãos, tem fundamento. Nós não estamos aqui, esse pessoal apareceu hoje aí, está falando que está tudo errado. Não, a ideia não é essa. A ideia é provocar uma revisão. Por quê? Porque foram feitos por homens, nós temos que entender isto. As pessoas acham que tudo que está na igreja é uma resolução das Escrituras. Não é. Está ali, vamos ler, vamos para adiantar. A doutrina das últimas coisas nunca foi o centro das atenções. É uma das doutrinas menos desenvolvidas. Seus principais elementos têm sido um tanto constantes, constituindo praticamente todo o dogma da igreja em relação às coisas futuras. Ocasionalmente, as visões desviantes ocupavam um lugar mais ou menos importante na discussão teológica. Então ele está acentuando que não havia discussões sérias sobre o tema, mas não foram incorporadas nas confissões da igreja. Pode ser que, como supõe o Dr. Orr, tenhamos chegado a um ponto na história em que a doutrina das últimas coisas receba mais atenção e seja mais desenvolvida. Então, ele estava reclamando, naqueles dias, estava ruim. Irmãos, o fato e a verdade é que a escatologia bíblica só começou a ser falada, e isto de forma tímida, por volta do ano 300. Olha só, anos 300 depois de Cristo. O livro de Apocalipse foi por longo tempo rejeitado por esses concílios a fazerem parte do cânon santo. Ou seja, os livros que eles consideram fazer parte da Bíblia. Então, não existia o livro de Apocalipse na Bíblia. Só para vocês terem uma ideia, na época da Reforma, Lutero, atenção, era a favor de eliminar o Apocalipse, junto com Tiago, do cânon bíblico. Enquanto Calvino comentava que todo o Novo Testamento, ele descartou comentar o Apocalipse e as epístolas de João. Então vocês vejam que quando foi feito a Reforma Protestante, não havia nada de Apocalipse para ser falado, irmão. Nesse sentido, o desenvolvimento da escatologia foi a última de todas as doutrinas conhecidas hoje. E de toda a biblioteca que se tem da Reforma Protestante, tem muito documento, tá bom, irmãos? Livros. Apenas 5% foi revelado a escatologia. Em suma, a escatologia... Deixa eu voltar aqui com a minha imagem, né? Ainda está aqui para vocês, deixa eu voltar aqui. Então, abençoados, em suma, a escatologia, até a reforma, é reduzida a declarações concisas e pouco desenvolvidas, acompanhadas de interpretações alegóricas e não refinadas de muitos de seus textos chaves. Não havia nada. Porém, uma das consequências da reforma foi justamente dar algum grau de atenção às doutrinas dos últimos tempos. Foi quando Lutero acusou o Papa de encarnar o anticristo e a Igreja Católica Romana de ser a grande prostituta do Apocalipse. Foi feita quando eles começaram a dar atenção à teologia das últimas coisas, dos últimos dias. Daí começaram os posicionamentos em relação ao Apocalipse. Então se levanta quem? Os futuristas e também aqueles que defendiam que todo o Apocalipse se cumpriu no primeiro século. Irmãos, isso é para vocês verem que isso que nós falamos da vinda do Senhor no ano 70 não é nada novo. Eu vou mostrar agora para vocês. Então, irmãos, aqui se deu formalmente a primeira escola preterista. Houveram muitas publicações nesse sentido, tanto para os futuristas como para os preteristas. Então, isso não é um papo novo. Esse assunto, irmãos, que eu estou falando para vocês agora, está na apostila 12. Quem for adquirir, eu vou mostrar os nomes dos autores, citações históricas. Está muito bom, material rico. Até porque também, se eu for falar agora, a gente vai ficar aqui até 10 horas da noite. O fato é que existiram, naqueles dias da Reforma, 3 escolas de interpretação do Apocalipse. Vamos ver as 3 escolas? Isso é história, tá, irmão? Não é o irmão André que está inventando, não. Tá aí, ó. Primeira,
Os preteristas, a primeira escola foram os preteristas, que consideram que o livro foi cumprido principalmente. Segunda escola, os futuristas, que se referem a eventos ainda totalmente, né, no futuro. E a terceira escola, que eram os intérpretes da escola contínua histórica, que nela vem um esboço da história cristã desde os dias de João até o fim de todas as coisas. Irmãos, a segunda escola, que é a escola futurista que está aparecendo para vocês aí, sempre foi numericamente pequena. E hoje pode-se dizer que não existe mais. Eu vou explicar o que aconteceu. Só que hoje essa escola futurista não existe mais. A escola de intérpretes históricos foi fundada pelo abade Joaquim no início do século XIII e floresceu especialmente nos primeiros 50 anos do presente século. O preterismo foi adotado com vários tons de modificações por vários teólogos eminentes da época e quase toda a escola de críticos de intérpretes alemães modernos. Mas, atenção, foi somente em 1909, com a publicação da Scofield Annotated Bible, que o futurismo, associado à teologia dispensacionalista, teve o verdadeiro boom na história da igreja cristã. Irmãos, em 1909 foi que surgiu o dispensacionalismo futurista, que aí todos abraçaram essa ideia, uma doutrina totalmente nova. Essa doutrina está mais relacionada a controvérsias modernas desta época, como o dia da vinda, como seria a vinda, a ressurreição dos mortos. Estes temas, irmãos, não era relevante naqueles dias até chegar na Terra o futurismo, aliado ao dispensacionalismo. A igreja, irmãos, até aquela data havia várias questões muito mais importantes para serem resolvidas do que a escatologia em si. O que eu quero dizer com tudo isso, irmão? Eu quero dizer que eles deixaram de sedimentar as doutrinas que seriam importantes para nós hoje, como, por exemplo, a questão do diabo, a questão do inferno, a questão da salvação, tá? A questão do antigo pacto, do novo pacto. Isso sim era relevante ser discutido nessa época, mas a doutrina futurista, aliada com o dispensacionalismo, jogou tudo por terra. Todo mundo só falou nisso, só começaram a falar nisso, a vinda de Jesus, a vinda de Jesus, a vinda de Jesus, e o dia do final, o anticristo, a besta, o que será? Começou essa loucura pelo mundo. É isso. E assim se desenvolveram a escatologia futurista, passando o quê? Por cima de outras questões muito mais importantes para nós do cristianismo. E assim caminhou essa doutrina até os dias de hoje. Irmãos, e para finalizar, por isso que o que falamos hoje, o preterismo completo, é muito mais antigo do que você possa pensar. Vocês sabiam que durante os anos 311 e 363 depois de Cristo, foi o ano em que o imperador Juliano governou Roma? Você sabe o que ele queria fazer? Ele queria construir um templo em Jerusalém. Atenção! Depois de cair o templo, Juliano, o então imperador desse período, queria construir um templo em Jerusalém. Sabe para quê? Só para contradizer os cristãos da época, desse ano, do terceiro século, que alegavam que a destruição do templo havia sido o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Isso lá atrás. Refletindo que naquela época se acreditava na igreja. A igreja acreditava no fundamento do preterismo completo sobre o templo. Essa informação que eu estou trazendo para vocês, mais uma vez, não saiu da minha cabeça. Está aqui, ó. Vou colocar o livro, se vocês quiserem procurar, um livro muito bom. Está aí. A História do Cristianismo, de Justo Gonzalez. Está aí. O livro é esse. Está lá relatado. Que no ano 313, né, a 363, o imperador queria construir o templo só para contradizer os irmãos que falavam que Jesus já havia voltado quando o templo veio abaixo.
Então, sob essa comparação, é possível estabelecer que o preterismo tem certa legitimidade na história da interpretação e não é uma doutrina totalmente moderna e espontânea, comparável em certa medida, mantendo as proporções com a legitimidade que as doutrinas reformadas têm sobre a soteriologia, a questão da salvação. Então, irmãos, estamos chegando ao fim dessa mensagem. Eu espero que vocês vejam de novo, anotem esses dados, tá? Porque é importante. O fato aqui, irmãos, é o que eu quis mostrar para vocês, é que isto que nós falamos não é uma doutrina nova. É uma doutrina que sempre teve seus adeptos por vários séculos. Nós vimos que novo é a doutrina o quê? Futurista. Quando entrou o dispensacionalismo, que dividiu os períodos em dispensações, e aí aplicou o futurismo. Então, quando entrou essa doutrina em cena, tirou de cena o quê? As escrituras. Por isso que a cada dia que passa, mais o sistema religioso vai se afastando o quê? Das verdades bíblicas, colocando os escritos bíblicos em segundo plano e a denominação em primeiro plano. Irmãos, pode ser que nunca haja uma reforma no sistema religioso, mas aprove a Deus mostrar a vocês hoje que nós temos uma história e que nós não estamos sentados na janela como eles gostam de falar. Quem está sentado na janela são eles. Por isso, irmãos, a importância hoje é muito grande para nós o quê? Deixarmos um legado para as próximas gerações, para que eles consigam abrir os olhos do mundo, da cegueira espiritual que tomou conta por causa das doutrinas futuristas e alienadas e separadas das escrituras. Por isso, irmãos, é que eu sempre falo, eu falo mesmo, podem ficar chateados comigo, o que eu puder fazer para informar, para deixar alguma coisa para a próxima geração, eu vou fazer. Comecei, fiz um livro, hoje tem a apostila, tem esse canal, tem outras redes sociais que nós estamos inseridos. E não vamos parar por aí, quer você queira ou não. Tá bom, irmãos? Bom, então, eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. As apostilas sobre os assuntos em graça são um recurso indispensável para todos aqueles que desejam aprofundar seus estudos na tradição bíblica. Elas apresentam de maneira clara e objetiva as principais ideias e conceitos dessa interpretação textual contemporânea, abordando desde as origens históricas até as aplicações práticas em nossos dias. Com as apostilas, você terá em mãos um material completo e de qualidade, que irá enriquecer sua compreensão sobre a relação entre Antigo e Novo Testamento, a ressurreição dos mortos, a destruição do Templo de Jerusalém e muito mais. Não perca a oportunidade de adquirir esse valioso recurso e aprimorar seus estudos bíblicos. Adquira a sua agora mesmo. Povo forte, poderoso, povo rico